Muito bem, amigos, que Deus abençoe a todos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, eu vou deixar a palavra de Deus, através desse canal, ou através do Facebook, do WhatsApp, TikTok, Instagram e do YouTube, né? Se você é do YouTube, eu peço, por gentileza, deixe o seu like, o seu joinha, se você já é inscrito, e compartilhe, tá? E se você que ainda não é inscrito, se inscreva e também deixe o seu joinha e compartilhe, tá bom? Bom, eu vou entrar num assunto com todos vocês que eu já tenho um vídeo falando sobre isso, né? Sobre o sacrifício. Existe até o título, né? Entenda, você é o sacrifício. Eu já tenho um vídeo no meu canal. E mais uma vez eu vou falar sobre esse assunto, né? O título é O Verdadeiro Sacrifício, né? Sabe, meu amigo e minha amiga, quando Jesus ele morreu na cruz e o véu do templo ele se rasgou, Jesus ele fez o maior sacrifício de todos, né? E existe um sacrifício que nós precisamos fazer e Deus quer que a gente faça, né? Se a gente verdadeiramente nós queremos seguir a Cristo, se nós queremos ser de Deus, né? Não é somente você pertencer a uma denominação, né? Não é somente você fazer parte de uma placa, de uma igreja, né? Ou você carregar o título de crente, né? Servir a Deus não é só isso, né? Servir a Deus é muito mais, né? E nós vivemos um tempo no qual o evangélico, né, melhor dizendo, tem se tornado uma moda, né? As pessoas, é que nem quando a pessoa fala assim, eu sou católico, aí a pessoa fala assim, eu sou católico, mas não sou praticante, né? Você já deve ter ouvido isso. Ou talvez você que me assiste é esse tipo de pessoa, não sei. Então, ser evangélico hoje, muitas das vezes, tem virado moda, né? Mas ser cristão hoje, infelizmente, são poucos, né? Nós vemos uma maioria que se diz evangélico, se diz crente, pertencente a uma placa de uma igreja, mas cristão, infelizmente, não são todos, não são a maioria, né? São poucos. Por quê? Porque eles não querem fazer este sacrifício que Jesus ele fez, né? E o sacrifício que eu estou falando não é nada, né, referente a dinheiro, a um bem material, nada disso, né? Eu já tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso. O sacrifício que Deus quer de você, de mim, não é o que você tem, não é o seu bem, não é o seu salário inteiro, né, no altar, como a gente vê igrejas aí que prega, que fala, né? Não estou aqui para criticar ninguém, mas cada um vai dar conta daquilo que ensina, né? Eu estou aqui para falar para você o verdadeiro evangelho, né? Para levar para você o verdadeiro sacrifício, o sacrifício que realmente Deus ele quer, Jesus ele quer, né? Que não tem nada a ver com bens materiais, né? Às vezes tem pessoas que ela tem a coragem de vender o seu carro, de vender sua casa, de vender um imóvel, de vender um apartamento. Às vezes a pessoa tem a coragem
de tirar todo o dinheiro que ela, anos que ela guardou no banco, ela tem coragem de depositar tudo como oferta, ou a pessoa ela tem a coragem de dar o salário dela, né, por mês como oferta. Às vezes a pessoa tem essa coragem de fazer isso. Só que não é isso que Deus quer que você faça. As contribuições é importante, né? A Bíblia fala do dizimista, do ofertante, que devemos ser sim, porque a obra de Deus, ela precisa. É claro, para a obra de Deus ela continuar, né, para a igreja continuar aberta, para o evangelho continuar sendo pregado, anunciado, é claro que precisa, né, da sua contribuição, da minha, porque eu também contribuo, sou dizimista fiel. Claro que a obra de Deus ela precisa e necessita. Mas Deus não quer que você venha fazer loucura, né? Deixar de pagar a sua conta, deixar de fazer a sua despesa, deixar de cumprir com as suas responsabilidades com a lei, né? Suas responsabilidades com o governo, né? Vamos assim dizer, os impostos. Enfim, a palavra certa é essa mesmo. Cumprir a sua responsabilidade com a lei, né? Você vê que desde a época de Jesus já se cobrava impostos, né? E Jesus, ele até disse, uma certa feita, que a gente tem que dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César, né? O que eu entendo com isso? O que é dar a Deus o que é de Deus? Deus, em referente ao dinheiro, à contribuição, ele não vai pedir além daquilo que a palavra dele fala. A Bíblia só fala do quê? Dízimos e ofertas. Malaquias 3:10. Né? A Bíblia diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Né? O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele fala, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ou seja, a Bíblia está falando de dízimos e também ofertas. Né? A Bíblia está falando, né, que a gente tem que ser fiel nas nossas contribuições, mas não fazer loucura, né? Deixar de cumprir as suas responsabilidades como cidadão, né, para poder fazer loucura, como muita gente faz, infelizmente até pregadores que ensina isso, né? Você tira lá o seu sustento, seu salário, vende seu carro, sua casa e faz como oferta, mas sabemos que Deus não quer isso, né? E por mais que fazendo isso vai doer em você, mas você recupera. Por exemplo, se você vende um carro que você tanto custou para poder comprar ele, você pode sentir falta, vai doer se você vender ele, mas depois você consegue um outro igual ou um melhor, né? Ou seja, você vai recuperar aquilo, né? Você vai recuperar, por exemplo, a pessoa dá o salário inteiro dela no mês, ela faz como oferta. Vou dar o exemplo. Às vezes a pessoa vai sentir, vai passar aperto, né? Mas daqui a pouco, no outro mês, ela recupera tudo. Ela vai receber o salário, ela vai pagar as contas que ficaram para trás, ou seja, você vai recuperar. Então não é um sacrifício. Não é um sacrifício que Deus quer, não é um sacrifício verdadeiro. Isso é loucura, né? Isso é pura loucura, né? Se você for olhar para a Bíblia Sagrada, você vai entender o sacrifício realmente que Deus ele quer. Que esse sacrifício, sim, é um sacrifício que dói, é um sacrifício que machuca, é um sacrifício que vai doer, né? Mas é um sacrifício que vale a pena. Porque quando Jesus ele veio entre nós como homem, ele não deu
um bem material. Ele se entregou a si mesmo, né? O sacrifício que Jesus ele fez foi a própria vida, foi a si mesmo, né? Ele renunciou a si próprio, ele se entregou a si mesmo. Ele não deu um bem material, mas ele se entregou, ele deu a própria vida. Você vê, aquilo que Jesus iria passar foi tão doloroso, ia ser tão difícil dele passar, dele enfrentar, que a Bíblia diz que ele chegou até pedir a Deus que, se fosse possível, que aquele cálice fosse afastado. Você vê, o Jesus homem, o Jesus ser humano, porque Jesus, quando veio entre nós, ele veio como homem. Ele sabia que a dor ia ser terrível, né? A Bíblia diz que ele sentiu angústia profunda, né? Ele suou sangue, né? Ele chegou até a orar para que, se fosse possível, aquele cálice fosse afastado. Por quê? Porque ele ia se oferecer. Então, o verdadeiro sacrifício é o sacrifício que vai doer. E é o sacrifício que é aquele sacrifício que Deus ele quer que você faça, e às vezes muitas pessoas não querem fazer. Qual sacrifício, talvez você me pergunta? A sua própria vida. Você deixar os seus prazeres, você deixar a sua vontade, você renunciar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Às vezes, muitas pessoas carregam títulos de crente, carregam placas denominacional no coração, repete com idolatria, né, o nome da placa da sua própria igreja, né, carrega o título de crente, é membro de uma determinada igreja, né? Mas às vezes é uma pessoa que não tem a coragem de entregar a si mesmo. Às vezes tem pessoas que têm a coragem de vender o carro, de vender a casa, de dar o salário inteiro, mas ela não tem a coragem de abandonar a mentira, ela não tem a coragem de abandonar o vício, ela não tem a coragem de abandonar a mágoa, ela não tem a coragem de se batizar nas águas, de entregar a vida para Jesus mesmo, de deixar os prazeres da sua carne de lado, né? Aquela pessoa que vive amaziado, casal crente amaziado, que não quer casar. Ou seja, a pessoa tem coragem de fazer ofertas referente ao dinheiro, mas não tem coragem de entregar a si mesmo. E o verdadeiro sacrifício é esse. É você, é a sua vida. A Bíblia diz que quando Deus ele pediu o Isaac para o Abraão, na verdade Deus não queria o Isaac, Deus queria o Abraão. Deus queria provar o coração de Abraão, Deus queria provar se verdadeiramente o coração de Abraão estava diante dele. Tanto que Abraão ele foi aprovado, né? Então, meu amigo e minha amiga, o sacrifício que Jesus quer não é o que você tem, é você, é a sua vida. Jesus, quando ele se entregou, ele não entregou bens materiais, ele entregou a si mesmo. Olha para você ver, para a gente encerrar aqui a nossa mensagem, lá em Lucas 9, 23, se você quiser ler comigo. E Jesus ele convidou as pessoas daquela época, e está convidando até hoje, as pessoas a fazer esse verdadeiro sacrifício. Só que muitos não querem. Muitos não querem. Muitos querem continuar nos seus próprios prazeres, querem continuar bebendo, fumando, com raiva, com mágoa, mentindo, né? Querem continuar levando uma vida dupla. Aí, meu amigo e minha amiga, não adianta. Não adianta. Olha lá para você ver, ó. Lucas capítulo 9, verso 23, diz assim, ó. E Jesus dizia a todos
Ou seja, a palavra vai ser sempre para todos, não é para alguns. O convite vai ser sempre para todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? A Bíblia não diz que Deus amou algumas pessoas só, não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Só que aí ele finaliza, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nem todos creram, nem todos aceitaram, nem todos quiseram fazer o verdadeiro sacrifício. Hoje é a mesma coisa. Às vezes existe igreja lotada, multidões de pessoas, mas você for contar quem realmente ali teve disposição de se entregar para Cristo, né, você vai ver que são poucos. Olha lá, verso 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, não é obrigado. Não é obrigado. Se você quiser, não é obrigado você fazer esse sacrifício. Não é obrigado. Se você quiser, né? Olha lá. Se alguém quiser vir após mim, olha lá. Olha o verdadeiro sacrifício. Negue-se a si mesmo, né? E tome todo dia a sua cruz e faça o quê? E me siga. Então, o verdadeiro sacrifício é esse, a renúncia. Você renunciar a si mesmo, você renunciar à sua própria vida, à sua própria vontade, os seus prazeres. A cruz é isso. É você pagar o preço, né, das perseguições, é você enfrentar lutas, dificuldades, zombaria, críticas por causa da sua fé, né? É você vencer a sua própria vontade, a si mesmo. É este o verdadeiro sacrifício. É este. Olha lá, o versículo 24. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Ou seja, o que é você perder a sua vida? É você deixar os seus prazeres de lado. É você deixar suas vontades de lado. É você negar a si mesmo e entregar a sua vida para Jesus. Como o apóstolo Paulo disse, né? Já estou crucificado com Cristo, que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é isso que é o verdadeiro sacrifício. Não é você fazer loucura, não é você dar os seus bens, não é você fazer aquilo que não é para você fazer. Esse é o verdadeiro sacrifício. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti. Te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.